Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E o título da nossa oração de hoje é Clamor pela sua restituição. Restituição daquilo que é seu, que talvez você tenha perdido. Talvez você tenha lutado para conseguir e antes de conseguir você considerou perdido. Não importa, querida, a situação, seja na finança, seja no casamento, seja qual for a situação, Deus tem poder para te dar de volta aquilo que um dia você considerou como perdido. Talvez para você, mas para Deus não. Até mesmo na questão da saúde. Então vamos agora clamar. Mas antes, dá aí o seu joinha, queridos, seu like. Não esqueça não, já vai aí fazendo esta colaboração antes que esqueçam. E vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro do segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. O título é Restaurados os bens da Sunamita. Versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Vamos tentar entender esse texto diante do que lemos. Veja bem, Sunamita, quem conhece a história de Sunamita, era uma mulher que estava nas terras do povo de Israel, porém ela era estrangeira das terras de Sunami. Então, ela morava ali em Samaria, nas terras do povo de Israel na época, e ela fez uma caridade para este profeta Eliseu. Ela via ele passando ali na sua casa para fazer o trabalho e foi quando ela resolveu combinar com o marido para construir um quarto para ele, para quando ele viesse na cidade, ele ter um lugar para pousar. E assim ela hospedava ele, e ele vinha, sempre ia para o seu quarto e era muito bem assistido por ela. Por causa desta caridade que esta mulher fez a um homem de Deus, ela foi abençoada 1000 vezes mais. Primeiro, era um filho que ela não tinha e ela conseguiu um filho. Deus deu um filho para ela através da profecia de Eliseu. Depois o filho morreu e foi ressuscitado. E agora com esta situação que ia acontecer na cidade, a cidade iria ficar 7 anos na seca. Iria acontecer a fome. E Eliseu, já tendo esta aproximação com ela, então já advertiu ela, para ela sair dali e ir para algum lugar à busca de socorro, de refúgio, e ficasse ausente durante 7 anos, porque durante 7 anos o povo daquela cidade iria passar fome. E teve fome mesmo, queridos, a ponto das mulheres brigarem porque uma ofereceu o seu filho e a outra ia oferecer o seu no dia seguinte. Então as duas comeram o filho de uma. No dia seguinte a outra caiu fora. Isso tudo foi por causa da fome, que era muito grande. Mas houve também abundância conforme a profecia do profeta. Depois que ele profetizou, teve abundância naquela cidade. Mas, voltando aqui ao assunto, quando ele disse para ela sair, porque iria ter fome naquela cidade e que seria por 7 anos. Versículo 2, vamos ver o que foi que ela fez. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com
os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha, ela voltou, ela foi para a terra dos filisteus. Depois que completou os 7 anos, ela voltou para as suas terras e foi à procura do rei para ter a sua casa e as suas terras de volta. Será que ela conseguiu? Versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Veja bem, querido, esse homem Geazi é o discípulo de Eliseu, era ele que servia o profeta Eliseu. Então o rei chegou diante dele e falou para ele contar para ele, todas as coisas grandes que Eliseu fez, as obras grandes que Eliseu fez. Então o garoto, o Geazi, começou a falar para ele, versículo 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurava a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Vocês entenderam? Veja bem, o homem Geazi estava contando ao rei um dos casos que havia acontecido perante os milagres que foi feito através de Eliseu. E ele lembrou justamente do filho da sunamita, que havia morrido, e Eliseu ressuscitou. Então, quando ele estava contando para o rei da ressurreição daquele garoto, na mesma hora aparece quem? A sunamita. Então, quando diz aqui no versículo 5, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Na mesma hora que ele estava contando do filho desta mulher, ela apareceu ao rei pedindo para ele restaurar a sua casa e as suas terras, que havia deixado quando ela foi para as terras dos filisteus fugindo da fome. Então, na hora que ela apareceu, aí o Geazi, o discípulo de Eliseu, falou para o rei: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este, o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Então é como vocês já ouviram falar um ditado: matou a cobra e mostrou o pau, É exatamente o que aconteceu aqui. Na hora que ele estava contando, a mulher apareceu. Mas como Deus preparou para ela aparecer naquela hora. Que aí o rei ficou mais interessado pela história dela e também para resolver a situação dela. Versículo 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Olha, aí a história ficou bem mais contada, porque contou justamente com a pessoa que foi abençoada. Então, o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituísse-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Vocês entenderam a mensagem? Vocês viram o que foi que o rei fez? Mandou restituir tudo que era dela, todas as casas, terras, os campos, tudo que ela havia deixado desde quando ela tinha saído da cidade. Amados, vocês viram que facilidade foi para aquela mulher ter de volta o que era seu? E vocês observaram aí qual foi aí a situação fundamental, ou seja,
qual foi o motivo fundamental dela ter conseguido tudo isso? Tudo começou pela bondade que ela fez um homem de Deus. Ela, preocupando com a situação do profeta, ela nunca imaginou que ela ajudando ele, um dia ela pudesse precisar. Foi por causa disso, amados, que tudo ficou fácil. Foi por esta caridade que ela não passou fome em Samaria, porque ela saiu antes de começar a fome e foi avisada. E foi por causa disso que também ela chegou para conseguir na maior facilidade. Talvez ela é a pessoa que fosse até uma burocracia para chegar diante do rei, passar a sua situação, ao passo que ela já chegou ali como uma grande figurante, porque o rei se interessou pela história que o garoto estava contando, que era exatamente dela. Vocês entenderam? Para Deus é assim. Quanto mais nós investimos naquilo que agrada a Deus, naquilo que é do Senhor, na obra do Senhor, quanto mais nós investimos naquilo que é de Deus, mais Deus prepara tudo para nós. Às vezes a gente quer resolver uma coisa tão complicada e tão difícil e a gente faz de tudo para resolver e às vezes não consegue ainda. Mas na hora que a gente se joga nos braços de Deus e se preocupa com aquilo que é de Deus, sem a gente perceber, Deus já está esmiuçando, já está tratando, já está resolvendo tudo para nós. Então é importante, amados, nós preocuparmos com aquilo que é do nosso interesse. Mas muito mais do que isso, é nos preocuparmos com aquilo que é do interesse de Deus. Porque quanto mais nós investimos para Deus, Deus investe o mundo por nós. Oh, glória! Vamos agora, então, clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste momento, Senhor, nós sabemos, Senhor, que neste mundo as coisas são tudo do jeito diferente das coisas do Teu reino. Porque aqui nesta terra, Senhor, às vezes as coisas se dificultam tanto para nós. Quantas vezes, meu Deus, a gente quer resolver algo que pensa que é tão fácil, mas na hora que a gente vai resolver parece que tudo se torna complicado, Senhor. Mas diante daquilo que é Teu, diante daquilo que é consagrado a Ti, diante daquilo, Senhor, que Tu estás na direção, no controle, na frente, já é o contrário. Como foi esta mulher sunamita, talvez ela pensou que ia ser tão difícil falar com aquele rei. Talvez ela pensou que iria ser tão burocrático para ter a sua herança de volta, as suas terras de volta, as suas propriedades de volta. Quem sabe durante o tempo que ela não ficou ausente, não existiu alguma ocupação por causa da fome, não foi invadida as suas propriedades, Senhor. Mas Tu cuidou de tudo, Pai. Tu cuidou de tudo para ela. E assim eu sei que Tu faz na vida de todos aqueles que confiam em Ti. Senhor, por esta razão eu clamo a Ti, por esta pessoa. Quem sabe, Senhor, não existe alguém que está precisando de restituição na sua família, restituição do casamento. Então entra com este milagre, Senhor, facilitando para esta pessoa, Pai, e operando o milagre que ela necessita. Quem sabe não tem alguém que quer a restituição é das suas finanças, alguém que deve para ela e nunca pagou, algo que lhe pertencia e está dado como perdido, uma causa que não sei quantos anos foi julgada e até hoje ainda não foi pronunciada, ganha para ela. Senhor, seja qual for a situação que esta pessoa está precisando, que seja restituída, que seja restaurada por ela, Senhor. Se Tu queres, Tu pode restaurar, Tu pode restituir, porque até o morto enterrado Tu tens o poder para ressuscitar. Quanto mais o caso desta pessoa, Senhor. Ainda que seja um sonho enterrado, mas se Tu queres, Tu pode restituir o sonho desta pessoa, meu Deus. A saúde que ela tem, meu Deus, que ela precisa tanto, talvez ela perdeu a sua saúde diante de tantos problemas de enfermidade que tem aparecido, que tem cercado
a saúde desta mulher, cercado a vida dela, meu Deus, ou o lar dela. Entra com o milagre da restauração da saúde, operando o milagre da cura, Pai. Pelo teu poder, pela tua misericórdia. Senhor, entra também com a restauração na família, a restauração da paz. Quem sabe, meu Deus, não tem quantas pessoas, Pai, que já viveu em lar cheio de paz, de harmonia, já viveu em um lar onde ela tinha tanto sossego, e quem sabe por alguma situação, questão de vícios, questão de problemas, questões de traição, questão de rebeldia, desobediência de filhos, alguma coisa não tenha acontecido, Senhor, e essa pessoa precisa tanto ter a restituição da paz, a restituição da harmonia, a restituição da união, a restituição do aconchego familiar. Quem sabe a restituição não seja, meu Deus, da vida espiritual do seu familiar, que anteriormente ia para a tua casa, acompanhava, Senhor, seus pais, ou o cônjuge acompanhava, companheira, e assim, meu Deus, iam para a tua casa, e agora ela quer que isso seja restituído, porque houve pessoas que se desviaram dos teus caminhos e estão nos caminhos errados. Entra com a restituição, Pai, na vida espiritual. Entra com a restituição, Senhor, da conversão, da transformação, Pai, para que haja mudança nos lares, Senhor. Oh, Papai, entra com a restituição que esta pessoa está precisando. Eu nem sei qual é, mas ela vai apresentar a Ti, Senhor. Escuta o clamor deste teu filho, desta tua filha, para que seja restituído aquilo que ele apresenta a Ti. Diga, queridos, o que você quer que seja restituído? Fala agora qual é a restituição que você quer na sua vida, na sua família. Fala que o Senhor te ouve. Oh, glória, Pai, entra com este milagre, Senhor, na vida deste teu filho e desta tua filha. Para a glória do teu nome eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, receba a restituição aí do seu lado, da sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Graças a Deus.